Olá, nós vamos começar a estudar, ou melhor, a conversar sobre os capítulos deste livro, Paulo e Estevão. É um livro psicografado por Chico Xavier e o espírito que dita é Emmanuel. É a história da transformação de Paulo de Tarso. Nós vamos perceber por aqui que é possível, sim, através de uma enorme reforma íntima, modificarmos a nossa vida numa mesma existência. É difícil, mas é possível. Algumas coisinhas, né? Bom, a primeira parte, este livro ele é dividido em partes e em capítulos. A primeira parte, ela começa falando sobre um senhor e seu casal de filhos. Yosef, Gesiel e Abigail. Primeiramente, a história vai ficar em cima desses três. Bom, o primeiro capítulo, Corações Flagelados, é o nome. Inicialmente conta que Corinto, que é a cidade onde acontecem os fatos, havia sido reedificada por Júlio César, que era o imperador romano, e havia se tornado uma cidade muito bonita, né? Aqui coloca como uma velha joia, né? Uma joia muito bonita. E apesar disso, né? Apesar da aparência de uma cidade diferenciada na sua estrutura, ela não tinha em seus moradores atuais a moral, né? Por quê? Corinto, ela era comandada pelos romanos que escravizavam os judeus. Para os romanos, os judeus eram pessoas à parte, né? Se eram pessoas, porque não eram tratadas como tais. E houve uma época em que essa questão moral, né, de vícios, orgias e tudo mais, ficou muito grande. E o procônsul da época pede reforços romanos. Então a cidade fica toda tomada por soldados e a violência contra os judeus aumenta. Acontece que todos esses vícios e essa bagunça moral toda era trazida por eles, né, pelos romanos. Mas as vítimas que eram os judeus, mas eles que sofriam, né, os judeus que sofriam por conta dos desvarios romanos. Bom, no ano de 34, a cidade inteira foi atormentada por violenta revolta de escravos oprimidos. Aí, piorou a situação da violência contra os judeus por conta dessa rebelião. Só que a maioria das vítimas eram pessoas inocentes e que não estavam ali no meio dessa rebelião, né? Muitos pagaram muito por isso. E esse senhor, com esse casal de filhos, foi uma das famílias que quebraram, né? Porque eles eram bem de situação, eles tinham uma situação financeira legal. E o questor chega, o questor é chamado Licínio Minúcio. Então ele chega e ele toma tudo, né, que esses judeus têm como castigo por essa rebelião, mesmo aqueles que não participaram. E no caso deles, sobram somente uma casinha para eles morarem, para fazer a sua horta, né, para sobrevivência. Com essa queda, a mãe deles, ela não suporta tudo aquilo que eles passam e acaba falecendo, né? Ela tem um infarto e morre. Então fica aquele senhor para cuidar daquele casal de jovens, que no livro
mais pra frente mostra que eles têm mais ou menos, o rapaz, o Gesiel, entre 25, 24 anos e a Abigail mais ou menos uns 18, tá? Só que os jovens daquela época, eles tinham uma visão diferente da vida, né? A questão de obediência aos pais, de seguir, de seguir os princípios cristãos, né? Do cuidado com a família, né? O pertencimento à família era diferente do que é hoje. Então, eles já eram espíritos diferenciados, esses dois, Jesiel e Abigail. Então, tudo que acontecia na vida deles, eles iam de forma diferente. Mas o pai, que agora, no início já do livro, ele já é um senhor bem idoso, né? E fala que ele já tem o corpo fraco, né? Apesar da mente estar borbulhando ainda, mas ele mesmo tendo servido quando era mais novo como soldado, agora não consegue mais, né? Ele não aceita muita coisa. E acontece que numa certa manhã ele sai para ir ao mercado para comprar as coisas de casa. E no meio do caminho, ele pega um caminho mais curto para não precisar andar muito por conta da sua idade. E no meio do caminho, ele é interpelado por jovens soldados romanos que viram para ele e perguntam: como ousas, do judeu desprezível, passar sem saudar seus senhores? Então ele para, pálido, trêmulo, né, com medo de que alguma coisa fosse acontecer com ele, e responde: não ousei. Como assim não ousaste? E começam a bater nele sem parar. Então, quando eles percebem que ele não está dando mais conta, ele já está cambaleando, né, porque é um senhor, eles param de bater e deixam que ele vá até o mercado. Enquanto ele está fazendo as suas compras, quando faz o seu caminho, esse senhor ele começa a pensar no porquê dessas coisas. Por que Deus, o seu Deus, né? Ele conversa com o seu Deus. Por que vendo tudo isso, vendo a dedicação que ele já teve, né? Vendo o que aconteceu com a esposa, o que aconteceu com a família dele, de outros judeus, por que deixa isso acontecer? Por que ele tem que passar por essa humilhação? Por que ele tem que, mesmo depois de já ter passado por tantas perdas, ele ainda tem que ser humilhado por essa galerinha romana, né? E ele vai se perguntando e vai se amargurando cada vez mais. Mas a amargura dele não é só pelo fato de ter que passar por isso, mas pelo fato de não conseguir revidar a situação, né? Porque pela idade já avançada ele não conseguiria, ia morrer fatalmente. Lógico. Bom, continuando. Então ele sai do mercado e resolve pegar um outro caminho para não cruzar com aqueles rapazes novamente. Um caminho mais longo que vai cansá-lo bastante, mas que ele vai mesmo assim. Mas esse caminho é um caminho mais movimentado, mais longo e mais movimentado. E no meio daquele burburinho todo, né, de gente que vai, que volta, apesar do comércio estar parcialmente fechado, ele não percebe que há outro grupo de jovens soldados romanos. Então, quando ele percebe, ele para e pensa: saudar ou não saudar? E ele faz a saudação: salve, valorosos tribunos de César. E imediatamente, um desses jovens soldados vira para ele e fala: quê? Como assim? Né? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? E dá-lhe surra novamente. Então era aquela questão:
saudar ou não saudar. O problema não era a saudação, né? O problema era a raça. Então, ele apanha novamente bastante, a ponto de sangrá-lo, né? E dele não conseguir andar normalmente, né? Chegar em casa com muito sacrifício. Bom, no meio, desculpa, no meio disso tudo, há um silêncio nesse burburinho da rua, de repente. Chega um dos mensageiros do Licínio Minúcio, o questor, né, do império, e diz que ele abrirá as portas para que algumas pessoas que estejam descontentes com a sua situação vá até ele fazer reclamações e que essas pessoas terão suas reclamações respondidas e serão reparados nas suas perdas, né, nos seus problemas. Ou seja, aparentemente, diz que ele vai ajudar os judeus, né? Bom, há uma convocação e Yosef tenta pensar nisso. Bom, vamos lá. Quando ele está chegando em casa, a Abigail, que gostava muito de rosas, estava mexendo ali nas suas flores e ela avista o pai, né, cambaleante, ensanguentado, e vai até ele. Quando ela chega até ele e vê a situação, ela quer saber do que acontece. Leva ele para dentro, chama o irmão e eles vão ouvir o que o pai fala. Nenhum dos dois, em hipótese alguma, passa a pensar que aquilo ali é um problema, né? Eles, principalmente Eziel, ele pede que o pai tenha coragem, que nada é por acaso, que Deus está sempre nos protegendo e sempre nos ensinando. Então essa é a fala de um filho de mais ou menos 25 anos para o pai, para que ele tenha coragem que as coisas vão passar, né, e serão melhoradas. E aí ele pensa nas palavras do filho, né, e diz o seguinte: Filho, Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Poderíamos ser justos olvidando afrontas? Não poderei descansar sem o repouso da consciência pela obrigação cumprida. Tenho necessidade de assinalar os erros de que fui vítima no presente e no passado. Amanhã irei ao legado ajustar minhas contas. Então ele resolve ir até o questor fazer a sua reclamação. Mas o filho o orienta dizendo que não, para que ele não vá, né? Que não há essa necessidade, que não é legal. E que provavelmente isso poderia trazer alguns danos, né? Meu pai, suplico-vos, não lanceis mão desses recursos. Ou seja, Gesiel já tinha uma visão ampla e diferenciada dos fatos, né? É um espírito além do seu tempo. Então, ele conseguia entender, né, o que estava acontecendo. Mas o seu pai começa a retrucar, né? Mas e as perseguições, né? Por que tratam os homens da nossa raça assim e tudo mais, né? E começa a falar. Bom, aí, gente, vídeo em casa é assim, tem interrupção, né? Bom,
ele começa a reclamar, né? Essas torturas não são novas, há muitos séculos isso acontece, fala da época dos faraós, né? Mas o filho continua, né, batendo o pé para que ele não vá. E ele responde, pergunta, mesmo assim, né? Mesmo assim, o senhor vai? Mesmo sabendo que não é legal, o senhor vai? E ele resolve ir. Bom, vamos ver então o que vai acontecer a hora que esse senhor vai até o questor Licínio e reclama sobre as suas perdas. O que pode acontecer, né? Quando ele chega lá e dizer que não está sendo justo, que ele não está sendo tratado legal e que ele acha errado e patati patatá, né? Como será que vai ser a reação do questor? Será que realmente os romanos estão tentando ajudar os judeus? Será que os judeus eles vão ter um retorno bom disso e vão conseguir se reerguer? Ou será que é mais uma armadilha para eliminar os judeus?